Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Cauã, eu sou graduando na Faculdade de Letras e eu tô fazendo aqui no canal uma série de vídeos diários falando sobre os períodos literários de forma resumida para vocês poderem entender como que elas se deram aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o neoclassicismo, também conhecido como arcadismo. Eu já falei aqui no canal sobre o trovadorismo, sobre o classicismo e também o último vídeo foi sobre o barroco. Hoje a gente vai falar sobre o arcadismo ou neoclassicismo. O neoclassicismo teve sua grande influência lá no século XVIII. Então, como vocês já viram, neoclassicismo, né? Neo vem de novo, e o classicismo a gente já estudou ele. Então, é o classicismo, porém agora com um outro contexto, com um contexto diferente, lá no século XVIII. Para muitos estudiosos, esse século XVIII foi um século muito complicado, porque nesse século a gente já tinha muita poesia do arcadismo, né? Muita literatura arcádica, porém tinha muita coisa com estilo barroco retardatário. Ou seja, ainda tinha muita gente produzindo algo do estilo barroco, quando o arcadismo já estava tendo sua influência ali no século XVIII. Nesse período também vai surgir o rococó, e é daí que vai entrar o pré-romantismo. Bom, e segundo o crítico Alfredo Bozzi, em seu livro, esse período ele tinha muita influência de outros períodos literários, mas ele foi dividido em dois tipos específicos no Brasil. A gente tem o arcadismo poético e o arcadismo ideológico. O arcadismo poético ele volta ali para a mitologia, né? Ele tinha muita presença de literatura clássica em seus escritos, enquanto o ideológico já estava mais com uma ideia mais filosófica, mais presente ali no iluminismo, no renascentismo. Bom, e nessa exaltação da natureza e da vida pastoril, a poesia Árcade também trazia consigo muitas expressões latinas, né? Então eu trouxe aqui as 4 mais comuns para a gente poder dar uma olhada. A primeira delas é a inutilia truncati, que é basicamente cortar o inútil. Como no barroco a gente tinha muito excesso, muita metáfora, uma coisa muito chamativa, o neoclassicismo, o arcadismo, ele traz exatamente o oposto disso. Eles prezavam muito pela simplicidade. A próxima a gente tem o Fugere Urbem, que era basicamente fugir da cidade. Eles gostavam muito de exaltar a natureza, a vida pastoril, a calmaria dos campos e coisas do tipo. Próximo a gente tem o Locus Amoenos, que era um lugar ameno, né? Um lugar mais calmo, mais tranquilo, justamente o oposto da urbanização que estava acontecendo naquela época. E por fim, a mais conhecida, que era o Carpe Diem, né? Que é basicamente aproveitar a vida. Eles colocavam muito isso de aproveitar a vida, de viver mesmo, porque logo acabava. Então isso é muito presente na poesia Árcade. Então pode-se dizer que esse gênero ele trazia muito consigo a valorização dos campos, né? A conexão com a vida, a ingenuidade da vida no campo, a calmaria daquilo tudo. Então tudo isso era muito valorizado na poesia Árcade. A gente vai ler agora um texto para poder exemplificar isso. A poesia que eu vou ler se chama Lira 19, do poeta Árcade brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. Então vamos lá. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa, e o lambe, enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda filho do corpo, e salte em cima dela. Então a gente vê aí já na primeira estrofe um ambiente mais bucólico, né? Onde o poeta, o eu lírico do poema, se encontra ali calmo, chama sua amada para sentar embaixo do cedro, numa sombra, mostrando a beleza da vida no campo, né? Olhando ali os filhotes da vaca, mostrando ali como que o filhote estava mamando, né? Então a gente vê muito isso, uma valorização muito grande do campo, mostrando a beleza da vida no campo, longe da cidade, ao mesmo tempo aproveitando a vida de uma forma mais tranquila e mais calma ao lado de sua amada. A gente vê também presente uma linguagem mais simples, que é exatamente o inutilia truncati, né? A gente tira os excessos de metáfora, os excessos de figuras de linguagem que tinha lá no período barroco, e agora a gente usa uma linguagem mais simples, muito mais fácil de entender do que na época barroca. Bom, então esse é o vídeo falando sobre um pouco mais sobre a poesia Árcade. Qualquer dúvida, meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Me sigam lá para poder ter mais informações, para ficar por dentro de tudo que acontece. Não esquece de deixar o curtir nesse vídeo, nos outros vídeos eu esqueci de falar, mas nesse eu tô lembrando, então deixa o curtir, inscreve aí no canal, porque a gente vai finalizar esse tema de escolas literárias, de épocas literárias, e depois eu vou trazer muitos mais vídeos para vocês.